Galera, então nós vamos agora para mais uma aula do realismo. Hoje nós vamos falar sobre o realismo em Portugal. Nós já estudamos em sala de aula que o realismo em Portugal começou com a questão Coimbra. O que foi mesmo a questão Coimbra, professora? A gente já esqueceu. Então a questão Coimbra foi uma questão, realmente uma polêmica, que envolveu estudantes, de Coimbra e Lisboa. Então, os estudantes de Coimbra, liderados por Antero de Quental, que foi um intelectual, escritor e poeta português, eles tinham o pensamento de modernizar a literatura e outros setores artísticos. Eles queriam abolir o romantismo, eles achavam que a arte deveria ser mais engajada. Então, os poetas faziam reuniões, ciclos de debates para conversar sobre esse engajamento social que a literatura deveria ter. Esse engajamento, essa polêmica, essa questão, esse ciclo de debates ficou conhecido como questão Coimbra, que deu início à literatura portuguesa, do realismo. Então nós vamos conhecer três importantes poetas do realismo. Notem que em Portugal a gente estuda o realismo na poesia e na prosa. No Brasil nós não tivemos uma expressão poética importante no realismo. Então a gente estuda aqui no Brasil o realismo apenas na prosa. Já em Portugal a gente divide a poesia e a prosa. Então em Portugal nós tivemos três grandes poetas da poesia realista, essa poesia engajada socialmente, que ia denunciar as mazelas sociais. O primeiro deles, o que deu início, que iniciou a questão Coimbra, o Antero de Quental, responsável pela demolição do romantismo português, apareceu como um dos poetas mais preciosos no fazer poético. Ele era mestre na arte do soneto, Foi um dos maiores sonetistas, comparado inclusive com Camões, do classicismo, e com o Bocage lá do arcadismo, ok? Então Antero de Quental vai fazer poesias belíssimas, escreveu uma poesia super engajada. No material de vocês tem diversos exemplos de poesias de Antero de Quental. Um outro poeta português também muito engajado e um nome muito relevante para o realismo português foi o Guerra Junqueiro. Seus versos primavam pelo uso da linguagem correta e do vocabulário simples. Então era aquele que falava muito em poucas palavras, Ele não precisava de muitas palavras, de muitos versos para dizer o que pretendia. Os temas preferidos da sua poesia eram questionamentos relativos à vida terrena, que nós estamos aqui, porque viemos aqui, qual é a nossa função aqui na Terra, debates políticos e sobre as desigualdades sociais, além das sátiras ao governo e à igreja. Então, uma poesia que se assemelha bastante à poesia dele, ao nosso Boca de Inferno, ao nosso Gregório de Matos, lá do Barroco, em termos que eu digo de temática, de sátira, não em termos de escrita, Nós estamos falando aqui de um outro momento literário, ok? E por fim, o Cesário Verde. O Cesário Verde, ele é considerado um poeta fotógrafo, porque ele teve capacidade de captar cenas do cotidiano e transformar essas cenas do cotidiano em poesia, em linguagem poética. Então ele tinha uma poesia simples, porém sofisticada, Apareceu também a obra extraordinária de um fotógrafo incansável de Lisboa, o Cesário Verde, o poeta do cotidiano, que reproduziu em seus versos as paisagens e os seres humanos das ruas da capital lusitana, Então para ilustrar essa poesia realista em Portugal, eu vou pedir a vocês para pegarem o material. Na página 147, vamos acompanhar comigo a leitura de um poema de Cesário Verde chamado O Sentimento de um Ocidental. Aves Marias. Vai ilustrar bem toda essa característica dele de ser um poeta do cotidiano, de fotografar o cotidiano, a vida em Lisboa. Nas nossas ruas, ao anoitecer, há tal sotunidade, há tal melancolia, que as sombras, o bulício, o tejo, a maresia, despertam-me um desejo absurdo de sofrer.
O céu parece baixo e de neblina, o gás extravasado enjoa-me, perturba-me, e os edifícios com as chaminés e a turba toldam-se de uma cor monótona e londrina. Batem carros de aluguer ao fundo, levando à via férrea os que se vão, felizes. Ocorre-me em revista exposições países, Madrid, Paris, Berlim, São Petersburgo, o mundo. Semelham-se a gaiolas com viveiros, as edificações somente emadeiradas, como morcegos ao cair das badaladas, saltam de viga em viga os mestres carpinteiros. Vazam-se os arsenais e as oficinas, reluz viscoso o rio, apressam-se as obreiras. E num cardume negro, Hércules galhofeiras, correndo com firmeza, assomam as varinas. Descalças nas descargas de carvão, desde manhã à noite, a bordo das fragatas, e apinham-se num bairro aonde miam gatas, e peixe podre gera os focos de infecção. Então a gente percebe tanto características realistas de descrição do cotidiano, descrição da paisagem, da vida social naquela capital, quanto características naturalistas aqui nesse finalzinho, né? Quando ele fala em apiam-se num bairro onde miam gatas, né? E peixe podre gera os focos de infecção. Então nem tudo é belo, também a cidade também tem o seu lado podre, o seu lado fétido, o seu lado obscuro, tá? Então agora eu vou sugerir algumas atividades para vocês. Vocês vão ler esse poema novamente, né? Que está na página 147. E leiam a análise desse poema, né, que eu falei aqui brevemente, mas vocês têm no material de vocês uma análise bem aprofundada na página 147 e 148. Feito isso, vocês já estão preparados para realizar a análise de outros fragmentos de poemas de poetas realistas portugueses que estão na página 149 e 150. Para dar continuidade aos nossos estudos, eu peço que vocês leiam sobre a obra de Eça de Queiroz, que está na continuidade aí do material de vocês. Então vocês vão ler sobre características da obra de Eça de Queiroz e fazer alguns exercícios propostos na aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até breve, bons estudos.